Era uma tarde abafada de 1984 no Rio de Janeiro. Num estúdio de gravação no bairro do Jardim Botânico, um jovem de 25 anos com cabelos despenteados e olhos que pareciam carregar todas as contradições do Brasil, entrou pela porta com uma fita cassete amassada na mão e uma música que ele tinha certeza seria diferente de tudo que já tinha feito. Seu nome era Agenor de Miranda Araújo Neto. O mundo o conhecia como Cazuza, e o que estava prestes a acontecer naquele estúdio seria um desses momentos que só fazem sentido quando você olha para trás, décadas depois. O Brasil de 1984 vivia uma ebulição que poucos países já experimentaram. A ditadura militar estava agonizando depois de 20 anos apertando a garganta de uma nação inteira. As diretas já tinham levado mais de 1 milhão de pessoas às ruas de São Paulo num único dia, e havia no ar uma mistura de esperança e medo que só quem viveu consegue descrever. A música brasileira estava no centro de tudo isso. Artistas como Chico Buarque e Gilberto Gil já tinham usado suas vozes como armas políticas durante anos, muitos pagando o preço do exílio e da censura. Mas agora uma nova geração estava chegando, mais crua, mais elétrica, sem a sofisticação MPB dos seus predecessores e sem o menor interesse em soar comportada. O Barão Vermelho tinha surgido nesse contexto como um terremoto sonoro. A banda carioca misturava rock pesado com letras que falavam de rua, de suor, de amor sem romantismo barato. Cazuza era a voz e o coração daquilo tudo, um filho de família de classe média do Rio que poderia muito bem ter seguido um caminho confortável, mas preferiu mergulhar de cabeça numa vida de excessos, arte e verdade. Sua relação com Ezequiel Neves, o produtor da gravadora Som Livre designado para o novo álbum da banda, era tensa desde o começo. Ezequiel era um profissional experiente, metódico, acostumado a entregar produtos que vendessem. Cazuza era um vulcão que não sabia nem queria aprender a controlar suas próprias erupções. Quando Cazuza chegou ao estúdio naquela tarde, com a composição que ele chamava de Exagerado, Ezequiel estava sentado numa cadeira giratória, diante de uma mesa de mixagem que parecia uma nave espacial, copos de café pela mesa e uma expressão que dizia claramente que ele já tinha ouvido coisas demais naquele dia. Cazuza começou a tocar a música num violão emprestado, cantando quase em sussurro, como se tivesse com medo de deixar a música escapar antes da hora certa. A letra falava de excesso, de amar demais, de sentir tudo no volume máximo quando o mundo ao redor preferia o silêncio educado do meio-termo. Ezequiel ouviu até o fim, sem dizer uma palavra. Depois ficou mais alguns segundos em silêncio, olhando para algum ponto indefinido acima da cabeça de Cazuza. Então falou. Disse que a música tinha potencial, mas que da forma que estava não ia funcionar. Que a interpretação estava por demais crua, que o arranjo precisava de mais estrutura, que a entrega vocal soava nervosa demais para o que o mercado esperava naquele momento. E completou dizendo a frase que faria Cazuza sair do estúdio, dando uma porta que fez os vidros vibrarem. Disse que Cazuza precisava regravar do zero, desta vez pensando menos em si mesmo e mais no ouvinte. Cazuza foi embora furioso. Ligou para Frejat ainda no carro, esbravejando sobre o produtor que não entendia nada de arte, que queria transformar uma música visceral num produto de prateleira de supermercado. Roberto Frejat, guitarrista e parceiro musical de Cazuza desde o começo do Barão Vermelho, ouviu tudo em silêncio e depois disse apenas que ele deveria pelo menos ouvir o que Ezequiel tinha a dizer antes de jogar tudo fora. Havia uma confiança mútua entre os dois que transcendia qualquer briga pontual, e Frejat sabia que por baixo de toda aquela raiva havia um artista que, no fundo, queria que sua música fosse ouvida pelo maior número possível de pessoas. A noite que se seguiu foi uma daquelas que marcam uma vida. Cazuza foi para o apartamento, que dividia com amigos no Leblon, bebeu mais do que deveria, ficou horas sentado na varanda, olhando para as luzes da cidade que ele amava e odiava com a mesma intensidade. Lá pelo meio da madrugada, com o barulho distante do mar como pano de fundo, ele pegou um caderno e começou a anotar. Não era uma reescrita da letra. Era uma conversa que ele estava tendo consigo mesmo,
sobre o que significava ser exagerado de verdade, sobre como o exagero não era um defeito de caráter, mas uma escolha filosófica, sobre como viver na metade era a única coisa que ele realmente achava insuportável. Na manhã seguinte, com o caderno cheio de anotações que misturavam verso e prosa, Cazuza voltou ao estúdio. Ezequiel estava lá de novo, aparentemente tendo dormido dentro da cabine de gravação com os mesmos copos de café de ontem, substituídos por copos novos de hoje. Os dois se olharam por um momento como dois pugilistas antes do sinal. Então Cazuza disse que queria tentar de novo, mas do seu jeito. Ezequiel disse que ia gravar tudo e que depois eles ouviam juntos e decidiam. O que aconteceu nas horas seguintes dentro daquele estúdio foi descrito por todos que estavam presentes como algo que não tem nome técnico adequado. Cazuza regravou, exagerado, 11 vezes. 11. Cada vez diferente da anterior. Na segunda versão ele cantou mais alto, quase gritando no refrão. Na quinta ele sussurrou a música inteira, como se estivesse contando um segredo. Na oitava, ele parou no meio e pediu que apagassem tudo porque havia percebido algo sobre a melodia que não tinha notado antes. Na décima, ele chegou perto de algo que Ezequiel, do outro lado do vidro, reconheceu imediatamente como diferente, mas ainda não era. E na 11ª, sem avisar, sem pedir silêncio, sem nenhum ritual preparatório, Cazuza simplesmente começou a cantar. Ele cantou como se não houvesse microfone, como se não houvesse produtor do outro lado do vidro com uma caneta na mão pronta para fazer anotações críticas, como se não houvesse gravadora esperando um produto, nem mercado aguardando uma fatia, nem rádio precisando de um formato. Ele cantou como se estivesse de volta naquela varanda do Leblon às 3 da manhã, sozinho com o caderno e as luzes da cidade, e a certeza absoluta de que sentir demais era a única maneira honesta de estar vivo. Ezequiel largou a caneta. No estúdio, os técnicos de som se entreolharam sem falar nada. Um deles, Marcos Lessa, que trabalhava com gravações, havia mais de 15 anos e tinha visto de tudo, disse anos depois numa entrevista que aquela foi a primeira vez em toda a sua carreira que sentiu vontade de aplaudir dentro da cabine de gravação antes que a música terminasse. Mas ninguém fez nada. Ninguém ousou interromper o que estava acontecendo. O ar no estúdio tinha uma qualidade diferente, como se a pressão atmosférica tivesse mudado imperceptivelmente. Quando a última nota de Cazuza desapareceu no silêncio, houve uma pausa de talvez 10 segundos que pareceu 10 minutos. Ezequiel se levantou devagar da cadeira giratória, foi até a porta que separava a cabine da sala de gravação, abriu e disse apenas uma coisa. Disse que era isso, que não precisava mais de nada, que estavam prontos. Cazuza ficou parado por um momento, com o microfone ainda na mão, olhando para o produtor que na véspera havia mandado ele regravar tudo do zero. Algo passou entre os dois naquele olhar que pessoas que estavam presentes descreveram de maneiras diferentes ao longo dos anos. Alguns disseram que foi respeito. Outros disseram que foi alívio. Frejat, que havia chegado ao estúdio no meio das regravações e assistido às últimas horas em silêncio numa cadeira no canto, disse numa entrevista décadas depois que o que viu naquele olhar entre os dois foi reconhecimento. Dois homens muito diferentes, reconhecendo que o outro tinha razão ao mesmo tempo. O processo de finalização de Exagerado levou mais algumas semanas. Ezequiel trabalhou no arranjo com um cuidado que surpreendeu a todos, incluindo a própria banda. Ele não queria suavizar o que Cazuza tinha feito, queria ampliar, queria que o arranjo fosse uma moldura que tornasse o quadro ainda mais impressionante sem competir com ele. A guitarra de Frejá ganhou uma textura que equilibrava tensão e libertação. A bateria de Anderson Sá pulsava como um coração acelerado. E a voz de Cazuza ficou exatamente como tinha sido gravada naquela 11ª tomada, com todos os seus excessos intactos, com toda a sua imperfeição proposital, com todo o peso de um jovem que havia passado uma noite inteira numa varanda do Leblon aprendendo algo sobre si mesmo. Quando Exagerado foi lançado em 1985 como parte do álbum Maior Abandonado,
As rádios do Rio demoraram exatamente 3 dias para começar a tocar em rotação constante. Não foi uma decisão coordenada. Não houve campanha de marketing que explicasse o fenômeno. Aconteceu porque os locutores começaram a receber ligações de ouvintes pedindo para tocar de novo, e de novo, e de novo. Havia algo na música que respondia a uma necessidade que as pessoas nem sabiam que tinham até ouvir aquela voz dizendo em voz alta que sentir tudo no máximo não era loucura, era coragem. O Brasil que ouvia exagerado em 1985 era um país que estava aprendendo, depois de 20 anos, como era ter voz. A ditadura havia formalmente terminado, mas os fantasmas não desaparecem com decretos, e havia uma geração inteira de brasileiros que havia crescido aprendendo a moderar, a se conter, a não exagerar. E de repente chegava um jovem carioca de cabelos despenteados, dizendo pela rádio que ele era exagerado em tudo que fazia, e que não tinha a menor intenção de mudar. Para muita gente, foi como ouvir alguém dizendo em público algo que eles só ousavam pensar em particular. A música chegou às universidades, depois às escolas, depois aos ônibus e às festas e às conversas de bar. Virou a trilha sonora de uma geração que estava acordando para si mesma. Jovens que tinham crescido em silêncio forçado ou voluntário passaram a cantar, exagerado como quem proclama uma independência pessoal. A letra de Cazuza, que havia nascido numa varanda às 3 da manhã depois de uma briga com um produtor, havia encontrado um significado coletivo que transcendia completamente a experiência individual que a gerou. Ezequiel Neves, o produtor que havia mandado Cazuza regravar a música do zero, deu pouquíssimas entrevistas ao longo dos anos sobre aquele período. Mas numa conversa que teve com um jornalista musical, no início dos anos 2000, ele disse algo que ficou. Disse que o maior risco que um produtor pode correr não é deixar um artista errar, mas impedi-lo de encontrar sua própria versão do acerto. Disse que o que fez naquela tarde no estúdio não foi mandar Cazuza regravar porque a primeira versão era ruim. Foi porque sentiu que havia algo dentro daquele jovem que ainda não tinha saído completamente e que se ele não provocasse uma resistência, aquela coisa talvez nunca viesse à tona do jeito certo. Cazuza viveu apenas mais alguns anos depois daquele estúdio. Sua batalha contra a AIDS tornou-se pública em 1989 e ele morreu em 1990 com apenas 32 anos, mas com uma obra que havia comprimido dentro de uma década o que outros artistas não conseguiriam fazer em 3. Exagerado sobreviveu a ele da maneira que as músicas verdadeiras sobrevivem, não como relíquia de museu, mas como coisa viva que continua sendo descoberta por pessoas que ainda não nasciam quando ela foi gravada. Hoje, décadas depois, quando um adolescente no interior do Mato Grosso coloca fone de ouvido e ouve pela primeira vez aquela voz rasgada, dizendo que é exagerado em tudo que faz e em tudo que diz, ele não está ouvindo apenas uma música. Está ouvindo 11 tentativas, uma noite numa varanda do Leblon, 2 homens se olhando através do vidro de um estúdio de gravação e a 11ª tomada de alguém que finalmente decidiu parar de cantar para o microfone e cantar para si mesmo. Está ouvindo o momento exato em que uma briga se transformou em arte. Cazuza nos ensinou que o exagero não é fraqueza. É a única resposta honesta de quem recusa o conforto de sentir pela metade. E Ezequiel nos ensinou que, às vezes, a maior generosidade que alguém pode ter com um artista é não aceitar menos do que tudo. A versão final de Exagerado não foi um compromisso entre 2 homens em desacordo. Foi o resultado de uma colisão que só produziu luz porque nenhum dos 2 recuou antes da hora certa.